Você já questionou alguma vez o que é um sistema? Você vê pessoas dia e noite o tempo todo dizendo: ai, o sistema é aquilo, ai, o sistema é manipulador, nossa, o sistema é podre. Mas eu nunca vi ninguém questioná-lo. Peraí, o que é o sistema? E a partir dessa pergunta surgem outras diversas perguntas. Como ele funciona? O que é ele? O que tem nele? O que tem conectado a ele? Existem pessoas nele? Quem criou o sistema? Bom, uma coisa é fato. Quem está dentro do sistema não prospera. Sistema é um grupo de pessoas que se junta para matar todo mundo? Sinto muito te dizer, mas não. O sistema não é um grupo de pessoas que se junta para matar todo mundo. O sistema é simplesmente a mentalidade. E o que mais se vê hoje, na modernidade de hoje, e com esse povo que tem uma mentalidade de escravo hoje, o que mais se vê são pessoas se afundando junto com o sistema. Diversas pessoas dizem que o sistema é robusto, que o sistema é forte, que o sistema é bruto. Mas eu sinto muito te dizer, não, o sistema ele não é bruto, o sistema ele não é forte, o sistema é muito menos ilimitado. O sistema ele é frágil, o sistema ele é fraco, o sistema ele é 100% quebrável. E aí você se pergunta, tá, mas como assim? Como eu quebro o sistema? Como assim ele é quebrável? Nisso se trata uma série de assuntos que se conecta ao próprio sistema. Vou te explicar uma coisa. Existe uma coisa que se chama órbita. Você está numa órbita agora. Essa daí é a tua mente. Essa aí é a tua mentalidade. Dentro dessa órbita que está em volta de você, existem diversos tipos de sistemas solares. Enfim, existem diversos planetas, vamos assim dizer. E que esses pequenos planetas são cada tipo de pensamento, cada tipo de doutrina, cada tipo de sentimento que você colocou ali dentro e que só fortalece o sistema. Mas que ainda assim, quanto mais ele se fortalece, existe um ponto. Ele se torna frágil também. Como assim, Nathan? Quanto mais o sistema ele se torna forte, mais ele se fragiliza, mais ele fragiliza pessoas e mais ele se expõe ao contrário dele. Sim. Então é por isso que o sistema ele é 100% quebrável, ele é frágil, ele é fraco. Com essa modernidade de hoje, com já pessoas há muito tempo, já com uma mentalidade de escravo, principalmente aqui nessa nação chamada Brasil. Esse sistema vem crescido muito, mas de maneira que ele está se fragilizando cada vez mais. Ou seja, se tem cada vez mais pessoas, se esse sistema está cada vez mais se tornando mais frágil, então existem cada vez mais pessoas fora do sistema? Correto? Não. Negativo. A maioria das pessoas, 98% de toda a Terra, 98% da massa viva da Terra está dentro do sistema. 98%. O que isso significa? 98% das pessoas estão bloqueadas de prosperar.
Isso é um assunto bem delicado e é a primeira vez que eu trato deste assunto aqui no canal. Tá, Nanta, mas... E aí? O que isso significa? Se ele cresce cada vez mais, a tendência dele é essa. E tem cada vez mais pessoas dentro dele e não fora dele. Então, como ele é 100% quebrável? Como ele é frágil? Como ele é fraco? Simples. Acaba que existe a fragilidade e a antifragilidade. Fragilidade é o oposto de antifragilidade. E antifragilidade é o oposto de fragilidade. Pera aí, como assim? O oposto de fragilidade não é forte, não é robusto? Não. Só raciocina, não é pensar. Raciocínio e pensamento são duas coisas completamente distintas. Olha só, raciocina só aqui. Fragilidade. Quando você vê uma caixa escrita frágil, cuidado, como exemplo, se você pisa nela, ela simplesmente se corrói. Pá! Se você pisa mais uma vez, ela fica mais feia ainda, a coitada. Ela fica. Mas espera aí, então. E antifragilidade? Se fosse apenas forte e robusto, você pisaria e ela não quebrasse. Ou, além disso, ela não iria quebrar, mas ela iria ficar mais frágil. Ia trincar alguma coisa naquilo que você pisou. Isso não é o oposto de fragilidade. Isso é o oposto de fraco. Fraco, forte. Mas antifragilidade, o que significa isso? Simples. Da mesmo modo que a fragilidade, quando você pisa, quanto mais você pisa nela, ela mais quebra, a antifragilidade é o contrário. Quanto mais você pisa naquilo que é antifrágil, mais forte ela se torna. E o que a antifragilidade ama é volatilidade. O que é volatilidade? Volatilidade é mudança. É a frequente mudança. Ela tem que mudar o tempo todo. E uma coisa que o ser humano da modernidade hoje, 90% das pessoas que estão no sistema hoje odeiam é mudanças, é volatilidade, odeiam. E eu faço mudanças todo o tempo. Só para te dar um exemplo. Ontem eu mudei completamente meus planos de treino. Vocês podem ver que eu tô com boné, relógio, essas roupas esportivas, porque daqui a pouco eu já vou para uma corrida. Bom, acaba que antes eu estava focando em quê? Ganho de massa muscular, com o treino de musculação. Mas logo em seguida eu já troquei isso, porque eu mergulhei mais no mar de atletismo e esportividade. E eu conheci também o triatlo. E eu olhei para isso e eu vi o meu estilo de vida ali. O meu estilo de vida que eu tenho, eu vi naquilo. Eu olhei naquilo na hora e falei, eu vou ter que mudar. Eu vou ter que entrar para dentro desse negócio. E eu vou ter que me expor à dor de correr mais, de pedalar mais, de ter que treinar natação, de eu ter que treinar musculação de maneira não só de força, mas também de resistência. Eu vou ter que fazer muitas mudanças aqui. Eu vou ter que mudar a minha dieta, não só para uma dieta de bulking, de hipertrofia, de 100% proteína, mas também muito carboidrato, etc. Muitas vitaminas, como a própria banana, e eu vou ter que mudar. No mesmo dia que eu vi que eu vou ter que mudar, eu já mudei. Eu fui lá, troquei a dieta, troquei os treinos, troquei todo o plano semanal de treinos, dieta, de corridas, de bikes, tudo. Eu troquei tudo para um treinamento completo de triatlo para mim. E claro, para ficar bonitão.
um corpo atlético, etc, etc. E eu não sei se você percebeu, mas isso é um sistema. A antifragilidade é um sistema. E qual que é o sistema que está dentro do sistema? Qual é o sistema que está por trás do sistema? É a fragilidade. O sistema que todos ficam falando hoje aí, que ele é robusto, não sei o bruto, não sei o quê. Existe um sistema por trás desse sistema. E ele se chama fragilidade. Existem pessoas de terno, gravata, que ficam ali, fragilizando outras pessoas. E tiram proveito, manipulando, junto ao sistema, as pessoas que já estão dentro dele, puxando mais gente para dentro dele. Que são o quê? Os filhos dos filhos que estão dentro do sistema. E assim por diante. Mas, Natan, qual é o contrário desse sistema? Peraí, Natan. E se nós revertermos esse sistema de tal forma que ele virasse antifrágil? O que aconteceria? Como que seria? Como ficaria essa nação com um sistema antifrágil, que é o contrário do sistema que está aplicado hoje nessa nação? Como que seria isso? De uma coisa eu sei. Seria muito mais volátil. Até porque a natureza ela é volátil. É só você observar o próprio planeta Terra. Ele sempre está em constante movimento e ele nunca para. E se ele para, todo mundo morre. Não existe mais vida. Você não tirou um aprendizado disso, não. Olha só. Vou repetir. A Terra está em constante movimento. Ela é natureza. E ela transborda na sua vida a sua própria vida. Ela é volátil. Ela está o tempo todo mudando. Ela está o tempo todo em movimento. Se ela para, acabou. Ela está morta. A vida não existe mais. É só mortidão que existe ali. O que você pode tirar disso? Não existe vida sem produção. Não existe vida sem movimento. Não existe vida sem volatilidade. Não existe natureza sem volatilidade. Não existe vida sem produção. Natan, o que é produção? Produção se assemelha à lei da semeadura. Tudo que você planta, você colhe. Continuando aqui, tudo que você planta, você colhe. Então, o que é produzir? Produzir é você governar sobre a sua própria terra e plantar o que você quer para você prosperar, romper e colher o fruto, o resultado que você quer. Governança é isso. Governe sua própria terra. Semeie o que você quer semear. Porque o que você semeia, você colhe. Se você planta trabalho, você vai receber trabalho. Se você planta tempo, você vai receber tempo. Se você planta saúde, você vai receber saúde. Se você planta dinheiro, você vai receber dinheiro. E é assim que funciona. Então, governe a sua própria terra. Governe sobre a sua própria terra. Natan, tá bom. Mas espera aí. Que órbita é essa, então? Que sistema é esse? Como que ele funciona realmente? Primeira coisa, eu tinha falado antes dos fragilistas. Acaba que... Pessoal, vou falar para vocês. Aquilo que se foca, se expande. Isso é lei. Isso é lei da natureza. Lei da natureza. Isso aqui não é regra, é lei. Tudo que você foca se expande. O que
Isso significa, se uma pessoa foca em outra, ela vai fazer o quê? Ela vai espalhar assuntos sobre essa pessoa que ela estava falando. Para onde que vai a atenção? Para aquela pessoa que está sendo falada naquele ambiente. Aí você fala, quem que sai no benefício ali? As pessoas que estão falando entre si ou aquele que está recebendo atenção? Aquele que está recebendo atenção. Não é o ambiente, é aquele que está recebendo atenção. O que um governante realmente faz? Ele não está nem aí, ele não liga, para ele foda-se o que as pessoas estão falando sobre ele. O que importa é que as pessoas estejam falando sobre ele. É só você observar Donald Trump, Elon Musk, sejam coisas boas ou sejam coisas ruins, ou algo que não tem um termo em si direito, esses caras estão sendo o tempo inteiro falados. O tempo inteiro. Você duvida? Entra no Twitter, que é o atual X, você vai ver isso. Você vai ver isso. E esses caras, eles são apenas milionários? Não. Esses caras são multibilionários e ainda por cima o trilionário, né? Elon Musk. É o trilionário, não é bi, é tri. Pelo menos aqui no Brasil, convertendo o patrimônio dele para real. E esses caras são os mais falados. Seja falando mal deles ou não. Se você observar o que está acontecendo hoje na geopolítica, globalização, nessa nação em si, etc., hoje, você vai perceber muitas coisas aqui, apenas de observar, e você já vai conseguir aprender muita coisa com o que eu estou falando. Ouça, se você entender o que eu estou dizendo aqui, é impossível você não prosperar. Você vai explodir se você entender o que eu estou dizendo aqui. Olha só, existem pessoas que estão sendo muito faladas aqui no Brasil, seja elas tomando ações ruins ou não. São caras que podem estar patrocinando o sistema? Podem. São caras que podem estar fora do sistema e puxando pessoas para fora do sistema? Podem sim. Basta você analisar isso e você enxergar se é o lado frágil ou o lado antifrágil. Acaba que existem pessoas que estão falando muito desses caras. E mal, muito mal. Vou dizer para vocês. Existem pessoas, muitas pessoas, quase a nação inteira, falando mal desses caras. E a atenção foi para onde? Foi para eles. Isso tornou eles fracos? Tornou eles fortes. Não antifrágeis, fortes. Mas por quê? Porque eles são fragilistas. Eles são patrocinadores desse sistema que tem nessa nação hoje, que está empregado aqui, na maioria das pessoas. Eles patrocinam ele. E eles estão dentro dele também. Eles não estão fora, eles estão dentro. E acabam que eles colocam outras pessoas para dentro desse sistema. Seja essas pessoas já falando nosso sistema é robusto ou não. Essas pessoas já estão dentro do sistema. São pessoas que já estão dentro do sistema. Independente se elas acham ele ruim ou não. Assim que a maioria diz toda hora. Independentemente. Esses caras de terno e gravata são fragilistas. Economistas, fragilistas. Mesma coisa, esses caras são loucos. loucos. Mas peraí, o que é o governante? O que é um reinante? O que é um governante? Ele é um rompedor do sistema. Esse cara rompeu o sistema por completo. E nisso que ele rompeu o sistema, ele automaticamente já foi puxando pessoas junto com ele para romper esse sistema junto. Pausa para água. Beba água, pelo amor de Deus. Esquece Coca-Cola. Beba água. Bom, continuando aqui então.
existem pessoas fragilistas. E esses caras estão sendo cada vez mais patrocinados pelo próprio povo que eles estão amamentando. Por quê? Porque o povo só fala dele toda hora. Porém, como eu disse para você, o sistema ele é frágil. E esses fragilistas são frágeis, porém que patrocinadores do sistema que é frágil, que é o sistema por trás do sistema. E acaba que quanto mais esse sistema cresce, quanto mais gente está dentro dele, acaba que esse sistema, bum, explode. Porque ele vai se tornando, quanto mais ele cresce, mais forte, ele vai se espalhando, ao mesmo tempo, ele vai se fragilizando si próprio cada vez mais. Por quê? Ele é um sistema frágil. Então é um sistema 100% quebrável. Como que quebra ele? O que esse sistema faz hoje que mais bloqueia as pessoas? Pensar. Questionar. Pensar é questionar. O sistema bloqueia as pessoas de fazer isso. O sistema ele é um bloqueante do povo para prosperar. Então, 2% da Terra pensa. 98% não pensa e só sente, ainda por cima. Mas se você começa a pensar, você começa a questionar, se você leva essas questões que eu trouxe aqui sobre como que é o sistema, como ele funciona, o que tem nele, o que está conectado a ele, quem que criou ele, quem que patrocina ele, se você pensa isso, se você questiona isso, automaticamente você já vai estar se alinhando a uma reta para você simplesmente explodir tudo e romper o sistema para você sair dele. Resumindo, o sistema ele é uma órbita e a órbita é mentalidade, sistema é mentalidade. O que bloqueia esse povo é a mentalidade atual desse povo. O que é uma mentalidade de quê? Mentalidade de escravo. Olha pra você ver. Hoje eu tava conversando ali com uns camaradas lá na sala de aula, com os dois, e tava conversando com eles sobre família, sobre esposa, sobre filhos. São dois homens, entre aspas, tá? Tava conversando sobre isso, conversa bem normal, que inclusive eu puxei. Eu nem vou falar do assunto que eles estavam falando, que isso ali era constrangedor, sinceramente. E eu gosto de fazer essas perguntas, eu gosto de fazer pergunta para as pessoas, é para provocar mesmo, é para causar raiva, para provocar, para tocar o terror e para provocar eles, para eles conseguirem questionar algo. Eu provoco eles para eles conseguirem questionar algo. Porque a partir de um questionamento, se você segue apenas um questionamento, você vai estar se encaminhando para o caminho para você romper o sistema. É simples. Não é difícil. É simples. Mas eu quero ver você fazer o simples. E aí, eu fiz essas perguntas, eu faço essas perguntas também para analisar as pessoas. Para analisar a sua maturidade, para analisar sobre o que ela sabe, analisar sobre se ela tem sabedoria ou não, analisar se ela está dentro do sistema ou não. Eu faço diversas perguntas só para analisar isso. Isso serve para a vida sexual, vamos assim dizer, vida social, serve para negócios, serve para uma série de coisas. Isso aqui chama inteligência emocional, tá? Só para você saber. E eu fiz umas perguntas para ele e eles disseram que um deles eu já vi que já está bloqueado de prosperar. Por quê? Ele está colocando a conta dos problemas dele em Deus. O que ele disse? Olha só, o que esse cara disse? Ele perguntou que na hora dele namorar, vai ser na hora que Deus quiser. Não foi exatamente isso, foi algo parecido com isso. Mas o que você pode tirar disso? Nós tratamos isso, é verdade, namora quando Deus quiser. Cara, você tem que entender uma coisa, Deus não te controla, Deus não tem controle da sua vida. Se Deus controlasse todas as vidas de todos os seres humanos, seria tudo muito sem graça. Sabe por quê? O ser humano já nasceria perfeito, já nasceria com sabedoria, já nasceria gerando muita riqueza. O ser humano já nasceria assim. A vida seria muito, muito sem graça. O que torna o ser humano perfeito? Você já parou para questionar isso? O que torna o ser humano perfeito é o simples fato dele ser imperfeito. Você não consegue entender isso, não?
O que torna o ser humano perfeito é ele ser imperfeito. O ser humano é imperfeito. O que torna ele ser perfeito é ser imperfeito. Se Deus controlasse nossas vidas, nós seríamos perfeitos. Isso não teria graça nenhuma. Mas Deus nos criou em imagem e semelhança a Ele, nos colocou um espírito, nos colocou um ser, nos colocou luz, nos colocou alma, nos colocou um corpo. Nós somos filhos de um papai maravilhoso, um criador dos céus e da terra, que é nosso criador também. Ele é maravilhoso, gente. Maravilhoso. Pensa num ser maravilhoso, é Deus. Maravilhoso. Então, ele tem essa falsa crença, essa crença limitante de que Deus está no controle da vida dele. Isso eu já consegui analisar na face dele na hora que ele disse a frase. Eu não vou dizer a frase ao certo que ele disse aqui, porque eu não me lembro muito bem. Mas, na hora, eu já consegui analisar isso. Cara, isso já é uma falta de maturidade imensa. Imensa. O outro disse que, no caso, os dois disseram também que eles vão ter filhos quando eles estiverem estáveis. Quando eles estiverem estabilidade. Deixa eu te falar uma coisa, estabilidade não existe. Eu nunca vou ter, Nathan Taufner, eu nunca vou ter estabilidade na minha vida. Nunca, nunca, nunca. Você nunca vai me ver confortávelzinho, sentadinho, confortávelzinho, não sei o quê. Nunca você vai ver isso. Nunca, nunca. Eu nunca vou ter estabilidade na minha vida. Sempre, o tempo todo, vai ser tocando terror, potencializando tudo que tem à minha volta, potencializando frequência, energia, vai. Todos os meus bens e todos os bens que eu vou gerar com os meus frutos, com os frutos que eu tiver, da semente que eu plantei, sempre, né? Claro. Eu mesmo não vou conseguir sustentar eles. Mas peraí, Nathan, você frutifica, mas você não vai conseguir sustentar os próprios frutos que você tem. Não. Sabe por quê? No mesmo tempo que eu frutifiquei, eu já vou estar plantando novas sementes. O que isso significa? Eu já vou estar pulando para outro processo, outro fluxo de energia, eu já vou estar pulando para outra fase. E dentro dessa outra fase, já vão ser novos frutos, novas sementes, novos bens, novas pessoas na minha vida, já vão ser novos negócios, vão ser diversas outras coisas. E tudo tem que caminhar na mesma frequência que eu tiver. As pessoas que vão estar em minha volta têm que estar na mesma frequência que eu estou, pelo menos, na mesma frequência que eu estou. Então tudo vai estar sempre o pano de fase. Então nunca que eu vou conseguir sustentar os meus próprios bens, os meus próprios frutos. Eu já vou estar trocando, eu já vou estar mudando de frutos, eu já vou estar plantando novas sementes, eu já vou estar colhendo novos frutos, eu já vou estar desfrutando de outras coisas, eu já vou estar aprendendo novas coisas, eu já vou estar adquirindo novas experiências, eu vou estar adquirindo já sabedoria, eu já vou estar em outro ambiente, rompendo esse ambiente e já me conectando a novas pessoas, já fazendo um monte de network. Eu já vou estar com um novo apartamento, uma nova casa, um novo carro, um novo peso de corpo. Hoje eu vou estar em outro nível. Sempre. Todo tempo. Então, é impossível eu mesmo sustentar os meus próprios bens. O que isso significa? Estabilidade não existe. Não existe estabilidade. O que isso significa também? Esses caras estão bloqueados de prosperar, aqueles dois. Isso já identifiquei nele. Eu fazia uma simples pergunta. Quando é que vocês vão querer ter filhos? Quando vocês vão casar e quando vocês vão ter filhos? Na verdade foram 3, né? Quando vocês querem namorar, quando vocês querem casar e quando vocês querem ter filhos. Apenas 3 perguntas eu consegui tirar uma coisa gigantesca. Consegui ver uma coisa gigantesca do que estava dentro desses dois. O que isso significa, Nathan? Linguagem corporal. Linguagem corporal é uma analogia. Uma analogia, linguagem corporal e micromovimentos. Você faz perguntas propositalmente para conseguir analisar as pessoas, para você conseguir saber o que elas estão pensando, o que elas estão sentindo e qual situação elas estão. Apenas com uma pergunta. Nathan, mas como que eu monto essa pergunta? Questionando para si mesmo.
que eu posso perguntar para descobrir tal coisa nesse cara? Cara, pensar é questionar. Só questiona. É simples, né? Porém que a maioria não faz o simples. Eu quero ver você fazer o simples. Eu quero ver você acordar cedo todo dia, comendo, fazendo dieta todo dia, correr todo dia, treinar todo dia. Eu quero ver você tendo essa dor. É isso que eu quero ver. Eu quero ver você fazendo o simples. Quero ver você fazer isso. E eu te garanto, se você fizer o simples, se você questionar, se você pensar, se você romper o sistema, você vai explodir e você nunca mais vai parar e você nunca vai ter estabilidade na sua vida. Nunca. O que o brasileiro procura hoje são 3 coisas: um emprego confortável, casa própria, estabilidade. O brasileiro hoje procura isso. Mas nenhum deles tem isso. Sabe por quê? A natureza, ela é volátil e o tempo todo vai vir crises. Misericórdia, não vai acabar as crises. Nunca vai acabar as crises. O tempo inteiro vai ter uma nova crise. Seja ela na economia, na globalização, qualquer coisa do tipo. Mas sempre também vai ter uma crise no seu cérebro. Seja o seu cérebro provocando isso, ou seja você provocando isso. Se o seu cérebro te provoca crises, irmão, acabou. Você se ferrou. Mas se você provoca crises no seu cérebro, parabéns. Porque simplesmente essas crises, esse caos não existe. Porque é você que governa sobre isso, é você que provoca isso, é você que tira proveito disso. Sabe o que isso significa? Mentalidade antifrágil. Você usa dor, você usa problemas, você usa erros, você usa crise, você usa caos para se tornar mais forte. Repare só o seu corpo. Se você se expor à dor de fazer exercício todo santo dia, nem que seja um pouquinho, você vai melhorar a sua saúde. Você vai ter um corpo mais bonito, você vai ficar mais forte, mais resistente. Fazendo o quê? Se expondo à dor. Isso é antifragilidade. A natureza, repete com sua boca, a natureza é antifrágil, a natureza é volátil. Se você entender o que eu estou dizendo aqui, você não tem ideia. Você vai explodir. Explodir completamente. Você vai explodir. Natan, entendi. Sistema é mentalidade, isso é uma órbita e tem diversos planetas dentro dessa órbita aí. Mas o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer para começar a questionar? O que eu tenho que fazer para começar a descobrir os meus bloqueios que estão me bloqueando de romper esse sistema? Como que eu faço para prosperar? Como que eu faço para romper o sistema? Bom, amanhã, às 1h15, eu vou estar fazendo uma live introdutória de uma série de lives aqui, que vai ter aqui no canal, que se chama Como Prosperar no Meio do Caos. Lá eu vou te explicar ao certo o que é o sistema. No caso, eu já expliquei aqui que é a mentalidade, mas o que tem nesse sistema, quais que são os componentes que tem nesse sistema, quais que são os planetas e como que você identifica qual bloqueio que tem nesse seu sistema que está te bloqueando de rompê-lo e produzir o seu próprio sistema. Como que você faz isso? E como que você pode estar tirando proveito da maior crise da história que está por vir e que já está começando ainda por cima? Como que eu posso tirar proveito dela? Como que eu posso prosperar nela? Eu estou desesperado. Então, eu quero ver você amanhã, no dia 29, se eu não me engano. É 29 ou 30, tem que ver. Eu esqueci o dia que é hoje. 1h15, vou estar aqui no canal, ao vivo, com uma live introdutória, explicando para vocês o que é o sistema, o que tem nele, como romper ele e como prosperar no meio do caos. No caso, amanhã vai ser introdutório, então eu vou explicar o que vai ter nessa série aqui no canal.
Bom, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. E o meu nome é Nathan Taufner. E compartilhe esse vídeo aqui para ajudar mais gente. Tchau, tchau. Vá prosperar.